Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um texto bem misterioso, o Kybalion. É um estudo da antiga filosofia hermética que, olha, promete nada menos que uma chave para a gente entender o universo. Parece ousado, né? Vamos ver. Pensa só, e se existisse uma espécie de chave mestra? Uma única ideia capaz de abrir todas as portas, sabe? De desvendar os maiores mistérios do universo. Por séculos, muitos pensadores, místicos, eles buscaram exatamente isso. Uma verdade fundamental que pudesse explicar, bem, tudo. E logo de cara, o Kybalion já joga essa frase na mesa. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. É, enigmático, né? A ideia aqui é que esse conhecimento profundo não é para qualquer um. É só para quem está de fato pronto para ouvir e entender. É quase como um convite, um desafio para a gente abrir a mente. Ok, mas de onde vem tudo isso? A origem dessa sabedoria toda é atribuída a uma figura que é quase uma lenda, sabe? Alguém lá do Egito Antigo. A gente está falando de Hermes Trismegisto, conhecido como o Mestre dos Mestres. A lenda diz que ele viveu e ensinou lá nas primeiras dinastias do Egito. E por literalmente dezenas de séculos, esses ensinamentos foram passados em segredo, sabe? De lábio ao ouvido, como se diz, só para quem era iniciado. Aí, muito tempo depois, em 1908, tudo isso foi compilado e publicado num livro anônimo, que é justamente o Kybalion. Beleza. Agora, a gente vai entrar no coração da filosofia hermética, no seu alicerce. É um conceito, assim, fundamental. E dizem que, uma vez que se entende isso de verdade, a percepção da realidade pode mudar, e muito. E aqui está ele. O todo é mente. O universo é mental. Esse é o primeiro princípio hermético. O que ele quer dizer? Basicamente que a realidade por trás de tudo que a gente vê e sente, matéria, energia, a própria vida, é na verdade uma consciência universal, uma mente infinita e viva, que eles chamam de o todo. Em outras palavras, o universo inteiro seria uma grande criação mental, existindo dentro dessa mente cósmica. E é aqui que a coisa fica séria. Entender essa ideia de que o universo é mental é a tal chave mestra, é a base. Sem isso, fica quase impossível decifrar todo o resto, todas as outras leis que, segundo a filosofia, governam a nossa existência. Então, partindo dessa primeira grande verdade, a gente tem um desdobramento em 7 princípios, 7 leis que governam esse universo mental. Pensa neles como a espinha dorsal, sabe? O esqueleto de todo o sistema hermético. E aqui estão eles! O primeiro, o princípio do mentalismo, a gente acabou de ver. Os outros 6 vêm para explicar como este universo mental funciona na prática. Vamos dar uma olhada rápida em cada um. O segundo princípio é o da correspondência. E ele é fascinante, assim em cima como embaixo. A ideia é que os mesmos padrões se repetem em todas as escalas. A estrutura de um átomo, por exemplo, lembra de um sistema solar. O que isso significa pra gente? Que ao estudar o nosso microcosmos, a nossa mente, os nossos pensamentos, a gente pode começar a entender o macrocosmos, as grandes leis universais. É um espelho. Depois vem o princípio da vibração. É bem direto. Nada repousa, tudo se move, tudo vibra. Nada, absolutamente nada, está parado. Da menor partícula até a maior das galáxias, tudo está em movimento constante. E as diferenças que a gente percebe entre matéria, energia, mente e espírito seriam, no fundo, apenas diferenças na frequência dessa vibração. Faz sentido, né? Agora, o princípio da polaridade. Esse aqui dá um nó na cabeça. Ele diz que os opostos, na verdade, são a mesma coisa, só que em extremidades diferentes. Pensa no calor e no frio. Eles não são coisas diferentes, são apenas graus na mesma escala de temperatura. A mesma lógica se aplicaria para o amor e para o ódio, para a luz e para a escuridão, para a coragem e para o medo. São só 2 polos da mesma coisa. Aí temos o princípio do ritmo. Ele fala sobre os ciclos. Tudo na vida se move como um pêndulo, para frente e para trás. Tem um fluxo e um refluxo. A gente vê isso nas marés do oceano, na economia e até no nosso humor, no nosso nível de energia. Sempre existe esse movimento de ir e vir, de subir e descer, em absolutamente tudo. O 6º princípio é o de causa e efeito, e a frase dele é forte. O acaso é apenas um nome para uma lei não reconhecida. Ou seja, nada acontece por acaso. Tudo tem uma causa. A grande sacada aqui é que ao entender essa lei a fundo, a pessoa pode parar de ser só um efeito, sabe, vítima das circunstâncias, e passar a ser uma causa, alguém que ativamente molda a própria realidade.
E, por último, o princípio de gênero. Mas, atenção, um ponto super importante aqui. Isso não tem nada a ver com sexo físico. A ideia é sobre os princípios criativos, o masculino e o feminino. Energias, digamos assim. Que, segundo o texto, existem em tudo e em todos os planos. E para qualquer coisa ser criada, seja uma ideia, um projeto, uma vida, é preciso a interação desses dois princípios. Certo. Vimos as 7 leis. Mas aí fica a pergunta, e daí? Para que serve saber tudo isso? É aqui que a teoria vira prática. A gente entra na chamada arte da transmutação. Porque, no final das contas, o grande objetivo de entender esses princípios é ter maestria sobre a própria mente. A transmutação mental nada mais é do que a arte de mudar, de forma consciente, os próprios estados mentais. É como transformar uma vibração baixa, tipo medo ou tristeza, numa vibração mais alta, como a coragem ou a alegria. Sabe aquela história famosa dos alquimistas tentando transformar chumbo em ouro? Pois é, o Kybalion diz que isso sempre foi uma alegoria, uma metáfora. A verdadeira transmutação hermética, a verdadeira alquimia é essa, uma arte puramente mental. Tá, mas como isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo. Imagina um estado de medo. O primeiro passo é reconhecer. Ok, estou com medo. Aí, usando o princípio da polaridade, a pessoa lembra que medo e coragem são a mesma coisa, só que em polos opostos. Então, usando a própria vontade, é possível conscientemente começar a elevar a vibração. É como deslizar nessa escala, saindo do polo do medo e se movendo em direção ao polo da coragem. E para a gente fechar, o Kybalion deixa um aviso muito importante. Um ponto crucial sobre como aplicar tudo isso sem cair numa armadilha bem comum. É o que eles chamam de paradoxo divino. De um lado, na visão absoluta, do todo, o universo é uma criação mental, quase como um sonho. Mas do outro lado, na nossa visão relativa, a gente que vive aqui dentro, para nós o universo é bem real, certo? Tentar ignorar as leis da física, por exemplo, seria, bem, uma péssima ideia. Então, a mensagem final é muito clara. Ser um mestre, no sentido hermético, não é negar a realidade ou fingir que as leis não existem. Pelo contrário, é entender essas leis tão bem que se torna possível usar as leis superiores para superar as inferiores. É sobre transmutar ativamente o que não se quer naquilo que se deseja. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é bem poderosa. Se o universo é, em sua essência, mental, e se os nossos pensamentos podem influenciar a nossa vibração, então o potencial que temos para criar conscientemente é infinito. A questão que fica no ar não é se a gente está criando a nossa realidade, mas sim o que exatamente a gente está criando a cada momento.